Fala, time! Bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de apostas de futebol e análise de aposta esportiva para este sabadão, dia 26 de julho. Assim, olha aí acima, grade de jogos bem interessante, ou seja, mais de 14 jogos que será analisado para você. Se você gosta de dicas e análises como essa, se inscreve no canal para nos acompanhar todos os dias. Se curte e adora o nosso conteúdo, deixa aquele like aí para fortalecer o nosso trabalho e também clica no botão de notificações marcando todas as opções para não perder nenhum vídeo novo por aqui. E compartilhe o nosso vídeo com um amigo para que esse canal seja gigante como você, meu parceiro. Lembrando, aposta apenas para maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade. Sem mais delongas, vamos começar a nossa pré-análise, o nosso primeiro jogo do dia pelo campeonato da China, o jogo do Xangai Port, o famoso Porto de Xangai versus Guindão, início às 8 da manhã. A equipe do Xangai é o terceiro colocado, vai enfrentar a equipe que vem na nona colocação, tem um saldo negativo de -3. A equipe do Porto de Xangai vem atuando muito bem, não é à toa que tem um dos melhores ranking de mandante atuando em casa, quinto melhor mandante da competição. Vai enfrentar uma equipe fora de casa que oscila muito, é uma equipe terrível quando atua fora de casa, é uma equipe que só tem apenas uma vitória em 8 jogos fora de casa. Então é a equipe do Porto de Xangai, a nossa dica aqui, a equipe do Porto de Xangai em 5 jogos bateu over 2,5. É uma equipe que só perdeu um para o Shanghai Sichuan, jogaço 3-2 nos últimos 5 jogos. E a equipe do Guindão, como mencionei anteriormente, é uma equipe frágil tecnicamente. Em 5 jogos aí bateu over 1,5 em 3 deles. E nos últimos 2 confrontos, uma vitória da equipe do Xangai e um empate em 3-3, jogo eletrizante. Então vai atuar em casa, querendo subir um pouco mais na tabela de classificação, precisa vencer. Vou estar deixando vitória do Porto de Xangai nessa partida, o jogo para over 2 gols e meio. Ainda na China, temos o jogo do Xingdong versus Guangbeijing, início às 8h35, o confronto do vice-líder versus o quarto colocado. A equipe do Beijiguan é uma equipe que está a 3 pontos do líder Shanghai Sichuan, que venceu o Porto de Xangai. A equipe do Xingdong vem a 5 jogos batendo over 2,5 em todos. E o Guangbeijing é uma equipe que em 5 jogos bateu over 2,5 no mínimo em 4 deles. Ou seja, em confronto direto, bateu ambos marcas nos últimos 4 confrontos. É um jogo bem interessante tecnicamente. A equipe do Guangbeijing atuando fora de casa é uma equipe forte, é uma equipe competitiva. Então, diante disso, vai enfrentar uma equipe chata tecnicamente, que quando atua em casa costuma pressionar os seus adversários. Então, diante deste mercado, acredito no jogo para gols nessa partida, um jogo para over gols. A nossa primeira dica de análise nessa partida será o jogo para over 1 gol e meio. E a nossa segunda, sendo um pouco ousado, será o mercado aqui para ambas as equipes marcam. Bom, Dinamarca, Superliga, aos poucos vai retornando aí o futebol europeu. Em agosto aí, se não me falha a memória, temos o retorno da La Liga, temos o retorno do campeonato francês, italiano, então tá ficando boas coisas, hein? A equipe do Copenhague vai enfrentar o Feyenoord às 13 horas. A equipe do Copenhague atualmente vem a 3 vitórias consecutivas. E a equipe visitante, 5 jogos, batendo ambos marcas em 4 deles. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Copenhague para essa partida, mesmo sendo o início de temporada, primeira rodada, é sempre bom estrear vencendo. Para essa partida é Beck, Copenhague para vencer o jogo. Bom, campeonato norueguês, temos o jogo do Bodo Glimt versus Vålerenga às 13 horas, confronto do quarto versus o 11º colocado.
A equipe do Boldo é uma equipe que vem a 3 vitórias em sequência. Vai enfrentar o Valerenga, que em 5 jogos bateu over 1,5 em 3 deles. E o Bodo Clins, 5 jogos, 5 vitórias. Para essa partida, em busca de mais uma vitória. Vou estar deixando aí vitória da equipe da casa. E vou estar deixando Bodo Clins, handicap asiático, -2 a favor da equipe da casa. Bom, temos agora a Argentina, o jogo do Rosário Central versus San Martín, início às 16h45. A equipe do Rosário em 5 jogos bateu under 2,5. O San Martín, 5 jogos, bateu over 1,5 nos últimos 4. E o último confronto foi 0-0. Para essa partida, jogo de extremo equilíbrio técnico. Mas o Rosário Central, mesmo oscilando aí nos últimos 5 jogos em casa, vejo o Rosário com favoritismo, porque vai enfrentar uma equipe que atua muito mal fora do seu domínio. Então, diante disso, jogo para Beck Rosário Central com empate anula. Brasileiro Série C, rodada 14, temos o jogo do Guarani versus Clube Náutico Capibaribe. É o confronto das 17 horas, confronto do 6º colocado versus o 12º colocado, ou seja, o Náutico está a 6 posições à frente do Guarani. O Guarani, que vinha a 8 jogos de invencibilidade nesta Série C, perdeu a última rodada para a equipe do Anápolis, que até naquela rodada era o lanterna da competição. Ou seja, vai enfrentar o Náutico, meu parceiro, que tem a melhor defesa desta terceirona. O Náutico tem a melhor defesa, tem um bom saldo, só perde em saldo de gol para o Londrina por 1 gol de diferença. E a equipe do Guarani é uma equipe que tem um saldo de -2. É uma equipe que mais sofre do que marca. Só se você for analisar os últimos jogos do Guarani, nos últimos 3 jogos, ele vem de 2 empates e 1 derrota, ou seja, 3 jogos sem vencer. Bom, ele estava a 8 jogos de invencibilidade, mas nesses 8 jogos de invencibilidade, não, nesses 7 jogos de invencibilidade, ele vinha de 4 empates, 3 deles sem gols, e vinha de 3 vitórias. Então as vitórias deles foi para a Retrô, que até então era lanterna naquela rodada. Venceu o Itabaiana, que estava ali na zona de rebaixamento. E venceu o CSA, que estava numa situação desconfortável. Então o Guarani é uma equipe que, quando atua em seu domínio, não faz tanto valer o mando de campo, porque é uma equipe que oscila bastante. O mesmo compatriota aí, o Náutico, atuando em casa, é uma equipe que oscila bastante. Conseguiu vencer a equipe do Caxias, mostrou grande intensidade. O Náutico mostrou grande intensidade, como naquela passagem do Hélio, que o Náutico liderou a Série B por 14 rodadas. Mas antes disso, o Náutico também oscila em seu domínio. O Guarani é uma equipe oscilante, é uma equipe que empatou com o Ituano na última rodada em casa, é uma equipe que já empatou com o Figueirense, é uma equipe que perdeu para São Bernardo, perdeu para Maringá. Então, empatou também com o Guarani pelo Campeonato Paulista, se não me falha a memória, com o Novo Horizontino e Velo Clube. Já o Náutico, atuando fora de casa, o Náutico vem fazendo uma bela campanha atuando fora de casa nos últimos 5 jogos. Vem de vitória em cima da Tombense e de Ipiranga, e perdeu apenas para o Bahia pela Copa do Nordeste, uma equipe de nível técnico superior, porque atua na Série A. E o Náutico, em 5 jogos aí de invencibilidade, ou seja, não sofre gols há 4 jogos. Não sofre gol há 4 jogos essa equipe do Náutico. E se formos considerar apenas jogos da terceirona, o Náutico vem a 6 jogos de invencibilidade. O Náutico tem uma excelente defesa, é uma defesa muito difícil de ser passada. Parece que tem 2 muros ali na defesa da equipe do Clube Náutico. O Náutico, que atua fora de casa, é o 6º melhor visitante da competição. Enfrenta o Guarani, que faz uma campanha oscilante, 11ª colocação. Para essa partida, segundo os fatos e segundo análise técnicas dos últimos confrontos, vou estar deixando aqui nessa partida um jogo bem equilibrado. Vou acreditar no jogo para under 3,5, under 2,5.
é possível. O Náutico tem uma defesa sólida. E também acredita que, se vocês consideram como opção de zebra, chance dupla a favor do Náutico. Bom, Brasileiro Série A, temos às 18h30. A Bet365, ultimamente, em finais de semana, está disponibilizando aí aquela aposta segura, com valor máximo ali até R$ 25, se não me falha a memória. E alguns jogos, às vezes é no sábado, assim, 4 jogos da Série A, você pode escolher um jogo ali e fazer a sua aposta. E caso a aposta for perdedora, você tem um retorno aí. Mas às vezes é só em apenas uma aposta. Ela dá a opção de apenas apostar em um jogo. Às vezes você escolhe o jogo como ela disponibiliza ali na rodada. Bom, temos Botafogo versus Corinthians. É o confronto do quinto versus o 11º colocado. Botafogo, antes Mundial e pós-Mundial, vem muito bem aí. 5 jogos de invencibilidade neste brasileiro. É a equipe do David Ancelotti. Vem aí de uma vitória em cima do Sport, atuando em casa. 4 vitórias e um empate diante do Vitória. E a equipe corintiana, fora de casa, meu parceiro, apenas uma vitória em 5 jogos, bateu under 2,5 em todos. Parece que o Doriva está em cordas bambas, hein? Nos últimos 2 confrontos, o Fogão venceu. Para essa partida não tem muito o que comentar. O Botafogo vem tentando recuperar sua identidade. Vou estar acreditando em um back Botafogo para vencer. Bom, Fortaleza versus Bragantino às 18h30. É o confronto do 4º colocado versus o vice-lanterna da competição. 2 equipes nordestinas ali brigando pela lanterna do campeonato, meu parceiro. O duelo de leões. O Vitória largou um pouco à frente, mas ainda está ameaçado. O Bragantino, o massa bruta, que até 3 rodadas passadas estava muito bem, vem oscilando aí em 5 jogos e vem de apenas uma vitória. Ou seja, se for considerar outras competições, a equipe do Fortaleza vem uma decepção total. Demitiu o Pablo Juan Vojvoda, contratou aí o Renato Paiva, ex-treinador da equipe do Fogão. É o Fortaleza, meu parceiro, que não consegue encontrar o caminho das vitórias. 10 jogos aí sem vencer. É uma equipe que trocou de comando, não conseguiu vencer o Bahia, ficou no 1-1. E o Bragantino é uma equipe que vem oscilando. Em 5 jogos, apenas uma vitória, batendo ambos marcas em 4 deles. Então, mesmo atuando fora de casa, o Bragantino tem um leve favoritismo. Apesar de, nos últimos 5 confrontos, Fortaleza ter o favoritismo, acredito que nessa partida será um jogo para gols. O técnico Renato Paiva é um técnico bem experiente, sabe se lidar com esse tipo de situação. Então eu vou acreditar aqui no jogo para over 1,5 ou Fortaleza chance dupla. Mirassol versus Vitória às 18h30. Bom, confronto do 7º versus o 15º colocado. A equipe do Mirassol é uma equipe que vem de uma vitória maiúscula diante do Ceará, fora de casa. Antes disso havia vencido o Santos. Vem a 5 jogos de invencibilidade, batendo over 1,5 em 4 de 5. E o Vitória, 5 jogos, batendo under 2,5 em 4 deles. É uma equipe que também trocou de comando técnico, demitiu o Carpini e contratou o Caliri. E último confronto 0-0. A equipe do Mirassol, em meu ver, é o favorito a estar vencendo essa partida. A equipe do Vitória poderia ter vencido o Lanterna Sport e não conseguiu. Para essa partida, casa com empate. Temos agora Sport versus Santos às 18h30. Alguns torcedores rubro-negro cogitam aí fazer o rosto da Bruna Marquezine para tentar provocar o Ney, o menino Ney. Vai se o menino Ney tá em uma noite inspirado, o que vai acontecer com o Sport, hein? Bom, é o confronto dos times que se encontram no Z4. É um confronto do 17º versus 20º colocado. O Sport é uma equipe que ainda não venceu nesta competição. O Sport vem aí com uma sequência maligna de jogos. Se não me falha a memória, vem com 17 jogos sem vencer essa equipe rubro-negra. E vai enfrentar essa equipe do Santos, que vem a 2 tropeços consecutivos. Perdeu para o Mirassol e perdeu para o Internacional após ter vencido o atual líder naquela rodada, Flamengo.
Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 1 vitória para cada lado. Mesmo atuando em casa, não vejo favoritismo ao lado dos rubro-negro. Diante disso, acredito em um jogo para Santos, chance dupla ou over 1,5. E digo mais, estão desafiando o menino Ney para marcar um gol a qualquer momento. Bom, Manchester United vs West Ham, Premier League Summer Series. Bom, é um confronto aí entre as equipes inglesas. A equipe do United vem a 5 jogos, batendo under 2,5 em 4 deles. E o West Ham, 5 jogos, over 1,5. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do West Ham. Nos últimos 5, 4 vitórias do West Ham. Para essa partida, acredito aí, chance dupla com o mínimo possível zebra a favor do West Ham, ou mais de 1,5. Temos agora a MLS Inter Miami versus Cincinnati. Início às 20h15, a equipe do Inter Miami do Lionel Messi. O Lionel Messi vem marcando 2 gols por partida nos últimos jogos. É uma equipe que vem evoluindo a cada dia com o craque Lionel Messi, o maior jogador de todos os tempos. Bom, a equipe da Inter Miami vem a 5 jogos batendo over 2,5. O Cincinnati venceu a Inter Miami 3-0 atuando em casa, não teve gol do Messi. Em 5 jogos bateu over 2,5 em 4 de 5, mas perdeu para o Columbus Crews atuando em casa por um placar de 4-2. Cravamos essa zebra aqui no canal. Bom, Cincinnati e Inter Miami se enfrentaram aí nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Para esta partida, acredito, chance dupla a favor da Inter Miami. Inter Miami empate anula. Jogo para Messi marcar a qualquer momento 1 ou mais gols. E Inter Miami seco, meu parceiro. É um jogo gostoso de se apostar quando tem o craque Lionel em campo. Bom, temos o Brasileiro Série B, CRB versus Novo Horizontino, confronto das 20h30, confronto do terceiro versus 13º colocado. A equipe do CRB não passa pelo bom momento, 5 jogos sem vencer, porém bateu over 1,5 em 4 de 5. Novo Horizontino, 5 jogos de invencibilidade, batendo under 2,5 em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Novo Horizontino. Mesmo atuando fora de casa, é uma equipe que tem um favoritismo técnico, mas ficarei no mercado para under 2,5. Temos Brasileiro Série A ainda. Temos 17ª rodada para Palmeiras versus Grêmio às 21 horas. Confronto do terceiro versus 14º colocado. Palmeiras que almeja a liderança. É uma equipe que vem a 2 vitórias em sequência. Em 4 jogos bateu over 1,5. E a equipe do Grêmio, 4 jogos, bateu over 1,5. É uma equipe que não vence 4 jogos. O último confronto, o Palmeiras venceu de 1-0, atuando em casa com o apoio da sua torcida. E deve confirmar o favoritismo novamente. Palmeiras para vencer. Último prognóstico, Argentina. Temos aí a Racing versus Estudiantes às 21h15. Bom, a equipe do Racing, 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Estudiantes, 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles. Nos últimos 3 confrontos, 1 empate e 2 vitórias do Estudiantes para esta partida. Jogo para over 1,5 ou Estudiantes. Estudiantes, meu parceiro, o que vai acontecer nesse jogo, hein? O que será que vai acontecer nesse jogo? E, rapaziada, ao mais é isso. Espero que tenha gostado demais das nossas dicas. Mas, Bruno, opção de bilhete pronta, opção de dupla, tripla aqui do canal. Então, essas são as nossas análises, prognósticos e palpites de aposta esportiva deste sabadão, sábado amanhã. Vou estar deixando para vocês aí grandes probabilidades de acerto. Palmeiras para vencer, Inter Miami, chance dupla. Palmeiras para vencer, Inter Miami, chance dupla. Ou se não, podemos pegar apenas uma dupla aqui, ó. Botafogo e chance dupla a favor do Inter Miami. Ou podemos pegar Botafogo, empata nula, Inter Miami, chance dupla e Palmeiras para vencer, excelente dupla ou tripla. Vai de sua escolha. Bom, aqui temos o jogo do Porto de Xangai. Podemos pegar Porto de Xangai para vencer o jogo. Podemos pegar Bodo Clins para vencer o jogo. E podemos pegar esse jogo aí de Palmeiras para vencer o jogo. Então, 2 triplas excelentemente analisadas.
Monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Compartilhe com um amigo. Quer mais dicas como essa? Nos segue no nosso Insta e entra aqui abaixo no nosso canal do Telegram. Avante, meu parceiro!